Bom dia! Bom dia a todos. Eu vou dar um tempinho até que todo mundo entre. Bom dia, Nayara, Selma, João, Maitê, Simone. Oi, Simone. Tim Ferreira, meu convidado aqui chegou. Pessoal, eu tô muito feliz de estar aqui hoje com uma pessoa assim que eu tenho a maior admiração, que é o pastor Marco. Ele foi responsável por ministrar nosso casamento. É uma pessoa que eu admiro assim profundamente. Bom dia, Ei, pastor. Malu, bom Tudo dia. bom? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Ótimo. Estamos juntos hoje aqui, né? E ótimo. Eu tava comentando aqui com as pessoas o quanto eu tô feliz de você estar aqui. O pastor Marco é uma referência para mim no assunto sabedoria, entendimento da palavra de Deus. E não só isso, mas na congruência, na verdade, na prática que ele vive na vida, né? Porque ele vive de fato aquilo que ele fala. E é nítido ver isso no seu olhar, na sua postura. Então, assim, pode saber que eu chamei porque eu sei, né, do quanto você tem a nos acrescentar hoje aqui. Eu acredito que, para mim, vai ser muito importante para a vida de cada um de nós que vai estar te ouvindo. Vou dar um tempinho também para você se apresentar aí para as pessoas que estão chegando. E, gente, tem um aviãozinho aqui do lado, né? Vocês já sabem. Convidem outras pessoas se você acha que conhece alguém que Isso. precisa de sabedoria para esse momento, para viver um novo tempo, para enxergar um novo tempo. Então, convidem aí essas pessoas para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas nesse momento. Oi, Babi. Então, vou dar um tempinho para você falar, Ei, pastor. Malu, claro, eu que tenho que agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, né, compartilhando esse momento com essas pessoas maravilhosas que estão ingressando aos poucos aí nessa live. Realmente vai trazer muita sabedoria para todos nós. Quando nós falamos de sabedoria, quem mais ganha é quem mais fala, porque a gente aprende, né? Aprende na interação, aprende no compartilhar, na reflexão, né? Verdade. E como você disse, eu me chamo Marco Aurélio, a gente se conheceu ali na formação em coach o ano passado, está completando um ano esse mês que eu Verdade. fiz a minha formação em coach e eu tive a alegria de conhecer essa pessoa maravilhosa da Malu, né? Cheia de uma história linda, né? Uma história de superação, uma história de dependência de Deus, com certeza, Sim, porque sem Deus na vida a gente não consegue superar os desafios que a vida vai apresentando a nós, né? E verdade. eu espero estar aqui pronto, né, para contribuir, para compartilhar, para poder trazer uma palavra de esperança também nesse momento diferente que nós estamos vivendo no Brasil, de confinamento, de pessoas que estão mais reclusas, né, um momento maior de intimidade com o lar. Então, eu creio que a palavra de Deus vai trazer muitas respostas, né? Nós sofremos muito na nossa vida por desconhecermos a palavra de Deus, É porque verdade. ela realmente traz respostas e traz conforto. Verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marco. Assim, muitas pessoas têm comentado comigo e falam desse momento como uma Uhum. crise. E eu quis trazer Aham. justamente o tema de um novo tempo, porque eu acredito que tudo isso está acontecendo para que seja estabelecido um novo tempo na Terra, Isso. onde vai ser necessário e importante que cada um de nós tenha sabedoria para entender o que precisa aprender para que esse novo tempo chegue mais rápido. E Uhum. a distância entre o tempo que vive-se, vamos chamar assim, vamos nomear de tempo de crise até o novo tempo, ele vai muito da comunicação que eu emprego, da forma como eu tenho lidado, como eu tenho enxergado esse tempo. Então eu gostaria de te perguntar se você entende, como que você entende a ótica da palavra de Deus, como que se lida com esse tempo para que ele seja mais Uhum. breve, mais curto, e que a gente transite logo para um tempo.
de abundância, vamos dizer assim, para um novo tempo. Isso. Ô Malu, você é uma coach, uma master coach, uma trainee, não é isso? E quando eu fiz o método CIS, uma coisa que mais me chamou a atenção foi uma matriz chamada de identidade, capacidade e merecimento, certo? E quando você me pergunta de atitude num período como esse, é inevitável a gente ter que passar pela identidade. Então, quem eu sou define como eu vou me comportar nesse momento. Então, a primeira pergunta, a primeira resposta que a pessoa tem que encontrar nesse momento, se é crise ou não, é quem ela é. Quem eu sou. Porque isso vai definir muita coisa. Se eu estou num estádio de futebol e tá ali Brasil e Argentina, e o Brasil faz um gol, o quem eu sou vai definir se eu vou chorar ou se eu vou gritar gol. Sim ou verdade. não? Não é? Então eu preciso definir, em primeiro lugar, quem eu sou. Quem eu sou? Quem é o Marco Aurélio? Quem é a Malu ou quem é a Késia que entrou aí? Quem somos nós? Então, assim, quando Deus criou o homem, ele criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Esse sou eu. E no livro de João, primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 8, fala que Deus é amor. Então, veja bem, se um gato tem uma cria, gera um gatinho. Se um homem tem um filho, gera um homem ou uma mulher. E se um amor tem um filho, ele também gera o amor. Uau. Então, nós temos que reconhecer que nós somos filho do amor e nós somos o amor, ou o amorzinho. Uau. Então, cada um de nós é o amorzinho, a nossa identidade é amor. Perfeito. Tudo que nós fizermos desalinhado do amor vai gerar ansiedade, depressão, vai gerar dúvida, desesperança e vai gerar da nossa boca a palavra crise. Então, a palavra crise, ou a definição de que essa situação é crise ou não, vem muito pela nossa identidade. Então, eu faço essa pergunta aí para quem está nos ouvindo. Quem é você? Responde aí. Você é o amor? Você é filha do amor? Você reconhece isso na sua vida? E daí, todas as outras respostas vão surgir. Uau! Tô até emocionada. A Pri colocou aqui. Pri, sabe que eu te amo, né? Ela falou assim, tá emocionada. Eu também fico emocionada. Aliás, assim, quando a gente fala a luz da palavra de Deus, é impossível não se emocionar, né? Então, assim, nós somos amor. E essa é a mensagem. Podia terminar aqui a live, eu acho, na minha visão. Isso. Mas vamos adiante. Eu queria que você me falasse, assim, de exemplos de pessoas que você presenciou, que passaram por situações que parecia ser o fim. Mas como que essas pessoas superaram essa turbulência, vamos dizer assim? Você podia dar exemplos pra gente? Claro. Então, Pri que entrou agora. Malu, a Bíblia é recheada de exemplos de superação. E essas pessoas, elas realmente passaram por esse primeiro crivo que eu falei, que é o crivo da identidade. Eu posso dar um exemplo para você muito conhecido, que é o exemplo de José do Egito, por exemplo. O José do Egito, ele sabia quem ele era, ele sabia que Deus tinha promessas grandiosas para ele. Ele era o penúltimo filho de Jacó e ele acabou sendo preso. Ele ficou 13 anos preso, 13 anos no cárcere. Mas ele sabia que Deus tinha um plano para ele, ele tinha esperança, ele tinha confiança, ele sabia quem ele era. Então, nesses 13 anos que eu poderia falar de crise que ele viveu no cárcere, injustamente, ele se manteve firme. Então, o que guiou é a sua identidade, a sua visão e a sua crença que tem um Deus cuidando dele em qualquer momento. Em qualquer momento. Nós estávamos conversando um pouco antes, eu e Malu, e ela pôde citar o exemplo de Jó. Jó é um pouco diferente de José. José teve um sonho, uma revelação, e ele foi guiado por essa revelação. Jó,
ele tinha algo que o Paulo Vieira sempre fala nos seus programas. Vocês vão me entender melhor, talvez não entenda agora no início, mas vou explicar. Ele tinha um pouco de arrogância. O nome Jó significa detestável. E qual que era a arrogância de Jó? A arrogância de Jó era: eu sou santo, eu faço tudo certo, eu não falo mal de Deus, eu dou esmola ao órfão, eu ajudo a viúva. Ou seja, ele era tão santo que ele chegou ao ponto de não precisar mais de Deus. Então, quando os amigos dele vieram e o criticaram, ele não aceitava crítica nenhuma. Ele era dono de si mesmo. Então, ele era tão dono de si mesmo que ele chegou ao ponto de falar: maldito o dia que eu nasci. Maldito o dia que disseram, veio à luz um filho, um homem. Por quê? Ele era o árbitro de si mesmo. Então, se ele era o árbitro de si mesmo, ele poderia colocar fim na própria vida, certo? Uhum. Até que o quarto amigo dele, o mais jovem, o Eliú, falou: olha, você tem que reconhecer a grandeza de Deus. Porque dentro de você tem um espírito, que é o sopro de Deus. E se Deus pensasse somente em si mesmo e recolhesse o seu espírito de dentro do homem, o homem voltaria ao pó. Então, quando Jó percebeu a arrogância dele, o próprio Deus apareceu no meio de um redemoinho e falou: Jó, onde que você estava quando eu criei a terra? Quando eu firmei os céus? Quando eu formei os animais? Onde você estava? Você pode me responder? E diante desses questionamentos de Deus, Jó percebeu o orgulho dele, percebeu a vaidade dele, se despiu daquilo tudo e, finalmente, ao se despir da arrogância, ele viu Deus como ele é e pôde tocar nesse Deus. A partir daí, a sorte de Jó mudou. Então, as tribulações e os sofrimentos que sobrevieram sobre Jó foram para tirar a arrogância dele. E olha que delicado, olha que sutil, uma arrogância que nós elogiamos. Olha como ele é justo, olha como ele é puro, olha como ele é correto. Mas isso, sem darmos glória a Deus, e tudo é para a honra e glória de Deus, é reprovável. Então, é um outro exemplo de uma tribulação que veio depurar, que veio trazer à tona o que é essencial para Deus, que é a honra e a glória a Ele. A gente pode dizer assim que o oposto, então, de arrogância é a humildade. Vamos trazer um paralelo, assim, né, para poder ajudar as pessoas a entenderem. Então, quando se trata da humildade à luz da palavra de Deus, é quando eu reconheço que sem Ele eu não chego em lugar nenhum. A gente pode dizer assim? Exatamente. Humildade não é deixar de ser a grandiosidade que Deus criou você, né? Então vamos pegar a Malu. A Malu é uma pessoa super competente, uma pessoa que tem resultados fantásticos no seu trabalho, e isso é grandioso. Então ser humilde não é negar a grandiosidade que Deus fez, como Deus fez a Malu. Humildade é reconhecer que tudo que eu faço, que tudo que eu tenho, que tudo que eu obtenho é por causa da misericórdia, é por causa do cuidado de Deus. Isso é humildade. Eu vou exibir todos os meus potenciais, eu vou desenvolver toda a minha competência, eu vou trabalhar, eu vou compartilhar, mas reconhecendo que sem Deus nada disso é possível. Então isso é humildade. Isso é o que Jesus veio. Jesus veio, Filipenses 2 fala que ele se esvaziou de si mesmo, e mesmo sendo Deus, se tornou homem. E sendo um homem, ele passou pela maior das humilhações, que era ser morto e morto na cruz. Mas em nenhum momento do viver terreno de Jesus, ele negou ser o Filho de Deus, que é algo grandioso, que é algo tremendo. É tanto que os religiosos falavam que ele estava blasfemando, falaram que ele estava pecando. Como ele acha que ser filho de Deus? Que ousadia é essa? Então, o religioso, ele trazia vestes longas que representavam humildade, ele dizimava, ele tinha um viver religioso
padrão nos tempos de hoje. Ele ia para a igreja, ele ia para o culto, ele lia a Bíblia, mas de forma religiosa, de forma mecânica. Mas quando Jesus falou, eu sou o Filho de Deus, eles se escandalizaram. Né? E quando questionaram Jesus, por que está falando isso? Olha, porque está escrito lá em Salmos. Lá em Salmos capítulo 82 está escrito: sois todos deuses, porque sois filhos do Deus Altíssimo. Aí ele, puxa, eles conhecem a Bíblia, eles cumprem a lei da Bíblia, da palavra, das Escrituras, mas não reconhecem que são filhos de Deus. Então, humildade é nós reconhecermos que há um Deus que cuida de nós, que nós somos filhos desse Deus, que tudo provém dele. Quando nós substituímos a provisão abundante de Deus pelo nosso esforço, pela nossa competência, aí nós perdemos a humildade. Uau! Então, se a gente trouxer sobre a ótica de hoje, você acredita que para eu passar por esse momento, vai ser importante para mim ou para cada um de nós, né, reconhecer quem é Deus na nossa vida? Reconhecer quem é Deus na nossa vida. É verdade, é uma grande pergunta, né? O quanto eu tenho me dedicado a Deus e me identificado com Ele. Porque a vida, Malu, ela é uma atribuição temporária, certo? Imagina um embaixador que vai representar o seu país em outro país. Uhum. Chega nesse país, ele tem que defender os interesses da sua pátria, não é isso? Uhum. Mas com o tempo, ele se afeiçoa tanto ao país estrangeiro que ele passa a defender os interesses do país estrangeiro. Uhum. Mas a estada, a permanência dele nesse país estrangeiro é temporária, certo? E um dia ele vai voltar para sua pátria, onde ele vai ter o regozijo verdadeiro. E assim é a vida. A vida aqui que nós temos é uma atribuição temporária. Deus, ele está colocando-nos nessa vida como um vestibular para nós entrarmos no seu reino. Nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados, para amarmos, para expressar quem é a pessoa de Deus. Mas essa vida não acaba aqui, certo? Nós temos a eternidade ainda para viver com Deus. Então, o apego que eu tenho por essa vida, o apego que eu tenho por essas coisas, demonstra o quanto eu estou desconectado da minha verdadeira missão, né? Todo mundo tem que ter uma missão. A missão é aquilo que nos guia, aquilo que nos conduz, aquilo que nos faz levantar da cama todos os dias. Uhum. Então, Deus incumbiu cada um de nós de uma missão comum, que é representá-lo e expressá-lo aqui na Terra, nessa atribuição temporária que se chama vida, para que um dia nós possamos nos encontrar com Ele eternamente. Certo? Então, assim, o que nós estamos passando hoje, nós podemos chamar de crise, se nós tivermos um apego exagerado, exacerbado por essa terra. Agora, uma advertência, não é que eu vou ignorar os fatos, não é que eu vou ignorar o sofrimento das pessoas que estão doentes ou perdendo parentes, não é que eu vou ignorar o sofrimento dos comerciantes que estão com as portas fechadas, não. Eu não vou cerrar os olhos, mas eu vou ter atitudes, mas com o coração calmo, com o coração tranquilo, sabendo que tem um Deus que cuida de mim, sabendo que a cada dia é uma oportunidade nova de eu vencer, entende? Então esse é o caminho que nós podemos prosseguir para superar esse momento que o Brasil vive. Sim. E quando se trata de reconhecer essa passagem, eu tinha te perguntado assim sobre reconhecer quem é Deus, né? Porque você tinha falado a respeito de nós reconhecermos que nós somos um amorzinho. E você começou falando sobre a identidade. Então, até que ponto, assim, eu tenho que conhecer a minha identidade? Vamos ver se eu consigo, se é isso que eu quero, vou formular aqui. Até que ponto eu reconheço a minha identidade e tenho que agregar, vamos pensar assim que a gente tem a matriz, né? E reconheço nessa identidade quem eu sou em Deus. Porque assim, não basta só eu saber quem eu sou nas minhas qualidades. Mas eu preciso saber quem eu sou em Deus e quem é Deus na minha vida. E isso é conhecimento, eu acredito que isso seja um pouquinho do quanto eu me conheço, do quanto eu conheço a Deus e do quanto eu entendo Ele em mim.
É mais ou menos isso que eu estava querendo te Verdade. dizer. Que, assim, até que É isso ponto, mesmo. eu não sei se eu estou certa nessa minha correlação, tá? Mas até que ponto também eu não tenho que entender que a minha identidade não sou eu apenas. Porque se eu sou filho de Deus, existe a minha identidade tá colada com ele. Isso. Tá Entende? coladinha, tá juntinha. É. Deus olha só, Deus é maravilhoso, não é verdade? Deus é poderoso. Deus é um Deus criativo. Olha, Ele fez você, Ele fez a mim, Ele fez 7 bilhões de pessoas, cada uma com a sua própria identidade, com seu próprio registro, sua própria digital. Deus é singular. E toda essa natureza de Deus, ela foi soprada para dentro do homem. Então, tudo que ele é, criativo, santo, perfeito, amoroso, está dentro de mim. Está lá dentro. E eu posso manifestar isso. Mas eu preciso me conectar comigo mesmo. Uhum. Eu preciso me voltar para o meu interior e achar essa pérola. Achar esse tesouro que está dentro de mim. Então, isso é identidade. Isso é identidade. Agora, quando eu passo para capacidade, eu preciso manifestar esses dons de Deus. E como eu manifesto o que está dentro de mim? Eu vou manifestar por meio da minha alma, que vai envolver a minha mente, os meus pensamentos, a minha emoção, a minha vontade. E vou envolver o meu corpo, como que eu ajo, como que eu reajo, qual é a minha comunicação corporal. E isso vai manifestar Deus. Só que entre a manifestação e entre esse conteúdo delicioso, maravilhoso, que se chama sopro de Deus dentro de nós, tem esse canal de manifestação que a vida vai sujando, que as experiências da vida vão negativando. Então, aquela criancinha que nasceu perfeita, que vai sendo humilhada, que vai sendo pisoteada, que vai recebendo nãos, que vai sofrimento, privações, desde a sua infância, esse canal de manifestação, ele vai sendo sujo. Imagina uma caixa d'água dentro da casa e tem um cano. E você abre a torneira e sai água. Uhum. Mas imagine agora que uma sujeira começou a se acumular nesse cano. E de quando eu abro a torneira, não sai mais água. Mas eu tenho caixa d'água, eu tenho cano e tenho torneira, mas não sai água, porque tem sujeira no cano. Uhum. Eu preciso limpar essa sujeira, eu preciso tirar toda o não que eu vi, as críticas que eu vi, os sofrimentos que eu senti, para que esse rio que está dentro de mim possa fluir, certo? Então aí está a minha capacidade. E hoje, a humanidade, hoje as pessoas, elas estão com esse canal obstruído. Elas estão com esse canal cheio de sujeiras. Por quê? Se eu tenho esse canal livre, pode vir coronavírus, pode vir crise econômica, pode a bolsa de valores quebrar, que eu estou em paz, porque tem um rio fluindo, tem algo me suprindo, tem algo assim me dando gozo. Lembram do exemplo de Paulo e Silas, o apóstolo Paulo e o seu discípulo Silas? Eles foram presos ao tronco, pés e mãos presas. Então, quando eles tinham que fazer suas necessidades fisiológicas, não tinha direito a ir ao banheiro, era tudo ali. Eles estavam totalmente amarrados, limitados. Certa feita eu fiz uma viagem de Nanuque, eu morei em Nanuque, a Belo Horizonte numa van, e eu não consegui esticar a perna na van. Eu queria morrer de tanta dor que eu sentia na minha perna, de incômodo, de limitação, né? Por não poder ou esticar a perna ou reclinar o encosto do banco daquela van desconfortável. E eu fiz essa viagem de quase 10 horas. Agora imagina Paulo e Silas presos, acorrentados ao tronco. Mas sabe como que eles reagiram à crise? Cantando, louvando, adorando a Deus. Por quê? Perfeito. Porque quando eles abriram a torneira, saía água, saía bênção, saía amor, saía alegria, saía paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Saía tudo isso. Certo? Aí hoje eu estou confinado dentro da minha casa.
Eu estou olhando para minha esposa, olhando para meus filhos, eu abro a torneira, o que que sai dessa torneira? Sai amor? Sai alegria? Ou sai murmuração, desesperança, descrença, crítica, medo, pavor? O que que sai da sua torneira? Então, isso é nossa capacidade. Então, nós sofremos porque nós perdemos esse acesso a Deus que está dentro de nós. Porque isso vai definir a nossa capacidade. Perfeito. Pronto. Se eu consigo limpar isso, aí eu tenho o merecimento. Então eu sou uma pessoa em paz. Eu mereço a paz. Eu sou uma pessoa alegre. Eu mereço a alegria. Certo? Eu sou uma pessoa que recebe um convite maravilhoso como o da Malu de estar aqui hoje. Por Uhum. quê? Porque eu mereço isso. Porque Deus é amor. Deus me conectou com ela em amor. Amém. Vocês entendem? Então eu consigo receber tudo de bom grado, com olhos de amor, com olhos de carinho e sabendo que está vindo da mão de Deus. Eu não sei se eu Amém. consegui me expressar bem. Não, perfeito. Você Respondeu a estava falando. pergunta? Perfeito, era isso que eu queria te perguntar também. Você falou e eu estava pensando em Paulo. Acho que travou um pouquinho a internet aí. Vamos só esperar ele voltar, Deu uma gente. Deu uma travadinha, mas assim, o tráfego tá bem alto, né? No mundo. Vamos só esperar um pouquinho, gente, ele retornar aqui. Não sai, hein? Que eu tenho mais uma pergunta para o pastor Marco responder aqui. Pronto. Voltamos. Você está me ouvindo bem? Agora está todo mundo conectado, né, na internet É, e dá uma sobrecarga, né? é normal, tá sendo assim mesmo. Bom, vê se você vai me escutar. Você estava conversando e falando, dando esse exemplo, e você citou Paulo. E, para mim, ele é um grande exemplo de uma pessoa que se descobriu, que descobriu sua verdadeira identidade. E eu queria te perguntar o seguinte: o que você acredita que na vida de Paulo aconteceu para que ele descobrisse quem ele é, a identidade dele? Entendi. Paulo, ele era uma pessoa assim extremamente religiosa. Quando ele dá testemunho a respeito de si mesmo, ele fala que ele era da tribo de Benjamim, que ele era fariseu, que era um cumpridor da lei e que no tocante ao conhecimento das escrituras não tinha ninguém que conhecia melhor que ele. Então ele assim, ele era aquele aluno CDF número um, exemplar. Se a gente for pegar alguém da igreja católica, ele era o coroinha da igreja católica. Se for da igreja evangélica, ele era aquele presbítero de destaque, certo? Uhum. Então esse era o Paulo. Então, ele tinha um preparo, uma base, mas ele não tinha uma experiência com Deus. Ele não tinha uma intimidade com Deus, mas ele tinha um coração para Deus. E isso é importante. Nós, às vezes, podemos cometer atos equivocados, excessos, desvios, mas Deus está olhando o nosso coração. Porque Deus compreende cada um de nós. Porque quando ele olha para mim, ele não está olhando essa pessoa que vocês estão vendo agora. Deus olha para mim, ele está enxergando toda a minha história. Ele está sabendo como que foi meu nascimento, ele está sabendo como que foi minha infância, ele está sabendo como que foi minha pré-adolescência, minha adolescência, a minha fase de juventude, a minha fase adulta. Ele sabe o que eu sofri, ele sabe as minhas decepções. Então, quando Deus olha para a gente, ele vê toda a nossa história. Deus é eterno. Então, ele está sempre me vendo de forma completa, nunca de forma parcial. E Deus olhava assim para Paulo. Deus conhecia o coração dele, sabia que era um coração de entrega. Uhum. E por causa desse coração de entrega, no caminho de Damasco, Deus apareceu para Paulo. Então ele tinha um preparo, ele tinha um coração, mas precisava ter uma experiência íntima com Deus, com Jesus. E naquele dia, Deus apareceu para ele, ele se curvou perante Deus e aquela luz entrou dentro dele.
e as escamas, né, dos seus olhos caíram. E ele pôde reconhecer quem era Jesus. E primeira forma que ele reconheceu quem era Jesus era chamando-o de Senhor. Senhor, quem és tu? Então, reconhecer Jesus como Senhor é sinal da nossa transformação. E Senhor aqui, Malu, não é o pronome de tratamento senhor Sim. e senhora, né? Se fosse em inglês, seria Mister. Não é isto. É o Senhor de senhorio, de domínio, de dono. Então, eu reconhecer que eu tenho um dono, que Jesus pagou um preço por mim e me comprou, é o portal da transformação, é o portal de nós termos uma nova vida. Foi por esse portal que Paulo passou e que cada um de nós pode passar reconhecendo na sua vida que Jesus é o Senhor. Amém. Bom, eu posso até fazer uma analogia, assim, se você me permitir. Pode ser que para algumas pessoas esse momento seja o caminho de Damasco, Uhum, onde cada um estava vindo ou agindo com a sua própria, com o seu próprio entendimento, com a sua própria razão, com a sua própria inteligência. E aí uhum. vem Deus, nesse momento, querendo ser luz. Então, eu Isso. entendo que esse momento é um chamamento de Deus para mim, para você, para cada um de nós, onde ele diz: deixa eu reinar, deixa eu ser o seu dono, deixa eu ser o seu senhor, para que não seja uma condução de vida em Deus baseada na razão, no entendimento, naquilo que eu li, naquilo que eu acredito, mas sim naquilo que eu sinto, naquilo que me leva à conexão verdadeira com Deus. Então, que a Amém. gente entenda esse momento como o caminho de Damasco, né? Para alguns pode ser até um momento de cegueira, de não conseguir Uhum. enxergar absolutamente nada. Mas quando chega Deus na minha vida e na sua vida, por mais que o caminho esteja escuro, por mais que você não esteja enxergando, quando Jesus entra, ele traz luz. Ele faz a gente Verdade. enxergar de uma nova forma. E por isso é tão importante que a gente esteja verdadeiramente conectado, ou melhor, permitindo que essa luz chegue, porque muitas vezes Deus está chamando, como ele dizia, né? Como ele chamava Paulo. E ele chamou Paulo no caminho de Damasco. Ele falou: Paulo, Paulo. É que na verdade Bom. era Saulo, né? Por que me persegues? Uhum. Verdade. E às vezes Deus está te perguntando outra coisa. Às vezes Deus está te perguntando assim: ei, por que você não está indo por esse caminho? Ei, por que Uhum. você não está fazendo isso que eu te falei para você fazer? Ei, por que você está seguindo tal caminho, sendo que eu quero que você vá por esse caminho? Então, muitas vezes, Deus pode estar te chamando e esse é o momento em que Ele confunde as coisas para mostrar para você que você está no caminho certo. Que você precisa ir para um Sim. novo tempo, como foi Paulo. Paulo foi para um novo tempo. Ele saiu de ser cumpridor da lei para ser praticante, Isso. para viver na prática. Aham. E quando eu falo de Deus, eu preciso sim entender quem é Deus. Eu preciso entender a palavra de Deus, mas sobretudo eu preciso viver. E quando eu vivo Deus, eu vivo o amor. Foi o que você falou. Isso. Porque se eu É sou isso filho mesmo. de Deus, eu sou se Deus é amor, eu sou filho de Deus, eu sou o amorzinho. Então, se eu entendo quem é Deus na minha vida, eu vivo em amor. Então, se tudo pudesse ser resumido, seria assim: eu sou o amor, porque Deus é amor. Isso. Então, a minha identidade Amém. é: eu sou o amor. Cada um de vocês Você é o pode amor. repetir isso comigo: eu sou o Eu amor. sou o amor. Porque quando eu entendo que eu sou o amor, por mais que eu não tenha a Bíblia decorada na minha cabeça, eu tenho atitude de amor. E é o que precisa ser feito nesse momento. Isso. Eu Aham. amo sem precedentes, eu amo a pessoa que está do meu lado.
Então, eu vou no supermercado, eu sei o que, que eu compro, eu estou na minha casa, eu sei como é que eu tenho atitudes, enfim. Eu vou buscar entender, ajudar aquela pessoa que está perdida. Eu sou o amor. E tem que ser o primeiro ponto da sua identidade. Minha mãe está falando aqui, né? A resposta é: nós estamos colocando Deus onde queremos, perto ou longe. Se está perto, estamos tranquilos, porque Ele está em nós. Eu sou amor, eu sou amor. É isso. O amor, tem o Fábio falando aqui, o amor lança fora todo medo. Perfeito. Todo medo. Então, eu passo a entender. Eu não chamo mais crise, eu tiro a nomenclatura, eu tiro isso do meu dicionário. Eu chamo isso o seguinte: o que eu preciso aprender nesse tempo, nesse caminho, para que eu viva um novo tempo, né? Como viveu Paulo. Paulo viveu um novo tempo quando ele reconheceu o senhorio de Deus. E aí eu te pergunto, será que você precisa reconhecer hoje o senhorio de Deus na sua vida, para que ele comece a tirar as escamas dos seus olhos, para que você passe a enxergar que há luz no caminho, não é escuridão, é luz. É luz. É luz. A Fabíola tá falando aqui, o Marco passou aqui para casa o exercício do Eu Sou com o 1 Coríntios 13. Ah, que legal! Fala pra gente como é que foi isso. Olha, 1 Coríntios 13. O que fala? Olha, Vou até vou ler anotar para isso aqui vocês. que eu vou fazer, viu, gente? Aqui, ó. Eu não sei vocês, mas eu tô com um caderno e caneta na mão, porque eu acho que tudo na vida a gente tem que anotar, viu? Aham. 1 Coríntios 13, Paulo passa a falar de um caminho sobremodo excelente, que é o amor. E entre os versículos 4 e 7, ele fala o seguinte: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, partindo do princípio que eu sou filho do amor e eu sou amor, eu passo a ler esse versículo assim: eu sou paciente, eu sou benigno, eu não ardo em ciúmes, eu não me ufano, eu não me ensoberbeço, eu não me conduzo inconvenientemente, eu não procuro os meus interesses, eu não me exaspero e eu não me ressinto do mal. Eu não me alegro com a injustiça, mas regozijo-me com a verdade. Eu tudo sofro, eu tudo creio, eu tudo espero, eu tudo suporto. Perfeito. Suporto crise, suporto coronavírus, suporto confinamento, porque eu sou o amor. Uau. E aí que tá. Esse é o exercício. Esse é o exercício. Acho que bom, a gente podia falar 2 horas aqui, né, sobre tudo isso, porque a palavra de Deus nunca deixa de ser interessante, ela é sempre mais interessante. Ela é nova, né? Renova. Mas o que que a gente quer deixar de mensagem aqui para todos vocês é: reconheçam o senhorio de Deus na sua vida. E que, reconhecendo esse senhorio de Deus, ele vai tirar todas as escamas. Não vai ter medo, não vai ter ansiedade, não vai ter desespero, porque você sabe e vai saber cada vez mais que existe aí um encontro um encontro de você para com Deus. É um chamamento do Senhor para encontrar a gente nesse caminho de Damasco e nos ensinar e tirar as escamas dos nossos olhos, para que a gente faça essa imersão em um novo tempo. E é isso que eu profetizo na vida de cada um de vocês. Um Amém. novo tempo. Um novo tempo para cada um de nós. Pastor Marco, muito obrigada, assim, do fundo do meu coração. Eu que agradeço. Por esse momento, pelo seu conhecimento, por partilhar desse tempo conosco. Foi realmente enriquecedor para mim, eu acredito que para todos nós. Eu vou deixar a live salva por 24 horas. Vou tentar salvar ela aqui no meu computador. Às vezes o Instagram salva, às vezes não. Enfim, se salvar, vou te mandar. Mas é isso. Muito obrigada. Que Deus abençoe você, sua família linda, Fabíola, seus filhos. Um beijo em todos vocês. Eu que agradeço, Malu, foi maravilhoso mesmo. E eu quero dizer para cada um de vocês que nós estamos orando, nós estamos intercedendo. E encorajo que cada um repita isso na sua casa também, que ore,
que tenha um momento de comunhão, que aproveite esse confinamento como uma oportunidade de se reconectarem consigo mesmos e também com os familiares, com os filhos, com a esposa, sair fortalecido desse momento. É isso aí. Vamos tirar uma foto, né? A Vamos. gente guardar de recordação. Obrigada, gente. Um abraço. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até a próxima. Um Amém. beijo. Até Beijo. a próxima. Beijão, tchau, tchau. Beijo. Tchau.